Meus irmãos, nesse dia meu coração exulta no Senhor por estar aqui me dando o privilégio de estar lançando o meu primeiro livro. Eu creio no Senhor que é o primeiro de muitos. O Senhor tem colocado esse propósito no nosso coração. Na verdade, meus irmãos, há uns tempos atrás, estávamos no culto e o presbítero Zé de Paula ministrava a palavra e ele mencionou a sunamita. Enquanto ele mencionava a sunamita, o Espírito do Senhor falou ao meu coração: escreve sobre a sunamita. Então eu fui para casa, peguei meu celular e comecei a escrever. Mas eu fazia isso sempre. Sempre que eu via um texto, algo que eu gostava, então eu tinha muitos deles no meu celular que eu escrevia. Mas naquele dia, quando eu estava escrevendo, o Espírito do Senhor novamente disse para mim: esse não é para ficar no celular. Esse é para ir para as páginas de um livro. Foi muito, assim, assustador para mim, porque parecia algo muito distante da minha realidade. Eu não podia imaginar como seriam essas coisas. Mas eu confiei, eu sabia que o Senhor estava falando comigo. Como eu tinha tanta certeza que o Senhor estava falando comigo, eu comuniquei com a minha família e eu disse para eles, e eles entenderam que realmente havia um projeto do Senhor. Então, procurei uma editora, enviei o meu rascunho para 3 editoras e tive boa aprovação. Aí procurei o pastor Gideão e disse para ele tudo o que estava acontecendo, apresentei para ele o projeto do livro e disse para ele das aprovações da editora. Contei com o apoio do pastor, porque não tem nada melhor, irmãos, e mais tranquilo na vida da gente do que a gente efetuar um trabalho com o apoio do pastor. A gente tem uma segurança, uma tranquilidade. Isso me ajudou muito. O Senhor nos abençoou, me guiou, orei ao Senhor para saber qual editora eu devia, porque eu não conhecia nenhuma. E eu pedi orientação do Senhor e fiz uma parceria, porque, irmãos, eu não tinha condições de investir sozinha no livro. Então, eu fiz uma parceria com a editora Viseu. E demos entrada quando eu estava com o contrato assinado. Eu confesso para os irmãos que eu me senti semelhante aos irmãos que estavam orando para Pedro na prisão. A sensação, irmãos, de você ver aquilo que parecia tão longe da sua realidade agora acontecendo. E eu pude olhar para aquilo e entender uma coisa: quando o sonho é nosso, ele falha. Mas quando o sonho é de Deus, não falha, irmãos. Acontece tudo nos melhores momentos. A editora Viseu começou a trabalhar com o livro e começou a se tornar muito lento. E começou a me bater uma preocupação e eu disse para o Senhor: Senhor, eu orei ao Senhor, por que está demorando tanto? Mas enquanto eu estava trabalhando, começando isso aqui tudo acontecendo, nós estávamos vivendo uma situação muito trágica na família. Na verdade, meus irmãos, a minha infância e a minha adolescência, a gente sobrevivemos grandes tempestades na família. E essas tempestades me causou alguns traumas, me levou a ser vulnerável a algumas situações. Como cada um de nós somos diferentes, a minha irmã, por exemplo, sobreviveu às mesmas tempestades. Ela se tornou mais forte, mais guerreira. Eu me tornei bastante vulnerável. E com o AVC sofrido pelo meu pai, a gente passamos a enfrentar uma turbulência de problema na família. A gente passamos a enfrentar uma situação muito difícil. E em meio àquelas situações, eu comecei a ficar muito doente. Eu comecei a ter muitas crises, comecei a ter até surtos. Eu fiquei tão mal, irmãos, tão mal, que eu disse para o Senhor por algumas vezes: meu Deus, poupa minha mente, não me deixe eu perder a minha mente. Porque havia alguns momentos que eu pensava que eu ia até perder a mente. As crises eram muito fortes. Cheguei um dia a comentar com o pastor Gideão. Eu disse: pastor, hoje eu entendo o projeto da Sunamita. A Sunamita, na verdade, era um projeto do Senhor para trabalhar na minha vida. Porque como a editora demorou e cada trabalho deles
eles me mandavam para correção. Então eu estava sempre ali trabalhando com o livro. E enquanto eu trabalhava com o livro, o Senhor trabalhava na minha saúde. Eu passei por tratamentos médicos, fiz tratamento, a recomendação do neuro para mim foi: não para de ler e escrever por nada. Ele me disse: se caso você à noite não conseguir dormir e estiver incomodando o seu esposo, sai, vai para outro lugar, mas vai ler e escrever. Quantas noites, irmãos, eu não conseguia dormir e eu só controlava minhas crises de ansiedade, lendo e escrevendo. Quando a gente chegamos à conclusão, o livro ficou já nas etapas finais, eu pude olhar para trás e dizer: Senhor, Tu usou este livro para tratar a minha saúde, para cuidar da minha saúde. Meus irmãos, o trabalho que o Senhor me deu para fazer com esse livro. O primeiro propósito foi Deus cuidar de mim mesmo. E o propósito que o Senhor colocou no meu coração: ser bem objetiva. E eu trabalho a fé da Sunamita nesse livro. Eu trabalho desde o princípio ao fim. A fé dela para servir, a fé dela para obedecer, para deixar sua terra, para voltar, conversar com o rei. E observo a questão da temperança, do equilíbrio que essa mulher tem quando ela tem o seu filho morto nos seus braços. Ela coloca na cama do profeta, pede ao seu esposo um companheiro e um animal para andar 25 quilômetros atrás do profeta. Meus irmãos, quem de nós não chegaríamos descabelada, gritando em pânico? Não, o esposo dela diz: está acontecendo alguma coisa? Ela diz assim: está tudo bem. Quando Geazi vai ter com ela, ela diz: está tudo bem. O que faz a diferença na vida dessa mulher? Em todo esse texto, eu entendi que é a fé que ela tinha. A fé que ela tinha levava ela uma confiança que dava a ela uma tranquilidade muito grande. O livro ele ficou pequeno. Por quê? Meus irmãos, eu gosto muito de ler livros, leio muitos. E eu observo, tem um livro de uma escritora americana que eu gosto muito de ler. Só que eu observo um detalhe nos livros dela. Um livro dela de 100 páginas seria muito mais agradável se ele fosse de 50. Porque tem muita coisa ali que é só para dar volume. E eu analisei isso, eu falei: eu não quero isso. Eu quero ser objetiva. Que você vai pegar esse livro, você vai ler com pouco tempo, você não vai gastar muito tempo. Eu pedi a gráfica que tivesse uma letra agradável, não fosse uma letrinha muito pequena, para que você tivesse prazer em ler o livro. Meus irmãos, a Sunamita ficou um livro pequeno, porém um material bastante bonito, tá? Bem agradável. E eu oro ao Senhor que, assim como o Senhor me abençoou, abençoe a todos vocês. Outra coisa, o preço não é meu, é a editora, porque é uma parceria com a editora. O preço da editora é R$39. Eu vou assumir aqui a responsabilidade e hoje no lançamento é R$35. Tá bom? Meus irmãos, só resta eu agradecer. Quero aqui agradecer a Deus primeiramente, agradecer meu esposo, minha família por acreditar e me apoiar, irmãos. Minha família foi uma bênção na minha vida durante a minha enfermidade. Deus usou grandiosamente. Quero aqui agradecer o pastor Gideão, que nos deu apoio, que confiou, né, meus irmãos, essa responsabilidade. Quero agradecer o pastor Vanderlei, que estava também sempre nos dando apoio. E eu quero fazer aqui, irmãos, um agradecimento diferente. Eu quero agradecer em nome, eu vou usar o nome da irmã Neuza, esposa do pastor Vanderlei. Mas, através da irmã Neuza, eu quero aqui agradecer muitas mulheres que foram aquela amiga que dizia para mim assim: eu acredito. Que sorria e dizia comigo: eu estou feliz com a tua conquista. Eu estou alegre com tudo que você está conquistando. E abra um parênteses, seja uma amiga alegre com a conquista das outras pessoas, porque isso é tão bom, você saber que você tem amigas que se alegram com você. E para concluir, quero aqui agradecer, não está presente, mas virá,
a editora Viseu por cuidar de cada detalhe. O livro foi bastante demorado porque foi cuidadosamente, irmãos, analisado cada detalhe dentro da estrutura do miolo do livro. Meus irmãos, que Deus abençoe. Pastor Gideão, meu muito obrigado.